Olá, amigos. Vamos ter uma conversa profunda sobre a mente humana. Eu não preparei um horário, não convoquei as pessoas para assistir essa live, mas me deu vontade de falar de maneira mais profunda sobre a complexa personalidade humana. Estava conversando com a minha esposa, estava dizendo para ela como é difícil educar. Porque a educação não é como construir um objeto. Pense num carro, um veículo mais sofisticado, o melhor carro. Tem algumas milhares de peças. Pensa na personalidade humana. Tem milhões de experiências. Pense no veículo. Você tem que organizar uma peça encaixada na outra. Pense na personalidade humana, na mente humana. Elas não estão todas encaixadas. Hoje você, por exemplo, leva o seu filho, ou seu colaborador, ou sua esposa, ou seu marido, a registrar uma experiência. Por exemplo, se alguém te ofende, a melhor resposta é você não dar resposta, não reagir pelo fenômeno bateu, levou. Porque bateu, levou é ótimo para a física, péssimo para as relações humanas. Por isso, quando algumas pessoas me dizem, mesmo quando eu treino psicólogos, ou quando eu treino profissionais da área de medicina, ou magistrados, ou mesmo Polícia Federal, quando eu digo que algumas pessoas me dizem, doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Para mim, eu resolvo tudo na hora. Se alguém me ofendeu, eu reajo imediatamente. Eu olho nos olhos dele ou dela e falo, claro, você não leva desaforo para casa. Você é um desequilibrado. Uma pessoa que reage impulsivamente não tem um mínimo de autocontrole. Pais que querem a ferro e fogo mudar a personalidade dos seus filhos vão perdê-los, porque a mente humana não é responsiva como você encaixar peças num veículo, peças num celular, peças num computador, num edifício. A mente humana é de uma complexidade sem precedente e uma característica de personalidade. Por exemplo, não é tão simples lidar com pessoas teimosas. Mas a teimosia é algo tão sofisticado que nenhuma inteligência artificial, ou Bardo, ou Chat GPT, ou GPT, qualquer inteligência artificial, mesmo que passe por milhares de gerações no futuro, elas nunca desenvolverão teimosia. Simplesmente porque teimosia é uma reação irracional, ilógica, frente a um desejo fixo que se quer, independente das consequências do ter. Então, só a mente humana, que é altamente sofisticada, de uma grandeza e complexidade sem precedente, pode desenvolver a teimosia. Meu filho é teimoso. Ele é teimoso porque ele é sofisticado. Meu filho é agitado. E o seu filho é agitado e ansioso porque ele é sofisticado. Meu marido, ele é impulsivo. Ou meu marido, ele não sabe elogiar, é tosco, só fica reclamando. Um computador ou a inteligência artificial nunca vai reclamar. Você casou com uma pessoa altamente complexa, que foge aos parâmetros da lógica, cujas peças, milhões de peças, não se encaixam, como na confecção de um produto. E também você é uma pessoa complexa, não é só ele, você também. E muitas vezes você reage de maneira ilógica. Então, se você quer conviver com pessoas perfeitas, muda de planeta. Mas não muda de planeta aqui na nossa galáxia. Não vai para Marte, Mercúrio, não vai para Saturno, vai para outra galáxia. Vai para vai para os confins do universo. Porque não existem pessoas perfeitas. A sabedoria está em você ver um charme nos defeitos dos outros. Por exemplo, você olha para o teu marido e o vê agitado, e você pode, de maneira graciosa, relaxada, sem ser uma cobradora, dizer: nossa, querido, você é admiravelmente irritadiço. Você se tornou bem-humorada, ele talvez dê risada e você vai relaxar
você cobra menos, ele vai poder refletir sobre a ansiedade dele e ele vai se reinventar. Ou você olha para a tua esposa e fala, querida, você é incrivelmente impulsiva. Você não tolera frustrações, é mandona, é autoritária. Bom, se ele começar a elogiar você nas suas reações que ele não gosta, ele vai ficar mais relaxado e você vai se sentir menos cobrado. Quando você se sente menos cobrado, ou qualquer pessoa menos cobrada, seu filho, seu colaborador, enfim, seu pai, sua mãe, seus irmãos, uma pessoa menos cobrada viaja mais para dentro de si. Ela pode refletir sobre suas loucuras, dá tempo de ela analisar sobre os seus erros e transformá-los numa experiência única e irrepetível. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque há tantas pressões para que elas se mudem, se transformem, e até mesmo elas se autocobrando, se pressionando, dificulta o processo de interiorização, de reflexão. Olha, eu preciso ter uma atitude diferente, eu preciso filtrar estímulos ansiosos, eu não posso terceirizar minha felicidade em função dos outros. Tem os haters, vai ter hater, a vida inteira vai ter hater. Os discursos de ódios. Eu não gostaria que houvesse nada nas redes sociais de pessoas falando mal, criticando, constrangendo, punindo de maneira atroz e cruel nas redes sociais. Mas há seres humanos, há milhões de seres humanos mal resolvidos, que vão ter a necessidade neurótica de falar mal dos outros, que têm ciúmes, e ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que não dou para mim. Então, ciúmes digital, ciúmes de alguém que está tendo sucesso, está tendo protagonismo nas redes sociais e assim por diante. E daí, se há pessoas complicadas, você não pode se complicar querendo mudar os outros, ou ficando lendo todas as mensagens que falam mal de você. Isso não é autonomia, isso não é ser líder de si mesmo, isso não é ser gestor da sua mente, isso é terceirizar sua felicidade, sua paz, sua saúde mental. E até na relação com o seu filho, ele te decepcionou, teus filhos vão te decepcionar. Se você quer filhos que não te decepcionem, que não te frustrem, que de vez em quando não confronte a tua autoridade, você não está querendo filhos. Você está procurando inteligência artificial, robô, que corresponde a todas as suas expectativas. Só que os seres humanos são tão complexos que muitas vezes, por mais que sejam amorosos, afetivos, são teimosos, irritadiços, ansiosos e às vezes não correspondem às nossas expectativas. Então, teu filho te frustrou? Filho, você é admiravelmente frustrante. Você mexeu com a mamãe, machucou a mamãe, mas eu quero te dizer que eu te admiro demais. Você é encantador. Você mudou a estratégia. Ao invés de ser uma apontadora de falhas, cobradora, pressionadora, que não estimula os outros a viajarem para dentro de si mesmo, você elogiou, surpreendeu, encantou, foi bem-humorada. E o teu filho vai falar, poxa, minha mãe é incrível. E você vai estimular um fenômeno que é da minha área de pesquisas. Eu vou falar com muita humildade. Algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo. Mas não é minha projeção como psiquiatra mais lido do mundo que tem relevância. Porque o sucesso é efêmero, passa rápido. Acabei de falar para uma das celebridades mundiais do esporte, que fama e sucesso passam rápidos, são efêmeros, é bobagem. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Então, eu quero dizer que quando você dá valor para as pequenas coisas, quando você encanta teu filho ou tua filha de uma maneira tão bela, poética, rica, quando você relaxa, quando você não pressiona, eles têm condições de se interiorizar e, consequentemente, têm condições de refletir sobre características doentias da personalidade. Então, voltando, o que é relevante não é que eu sou um psiquiatra com protagonismo mundial,
O mais importante é que eu tive o privilégio de desenvolver uma nova teoria sobre a construção dos pensamentos, a formação do eu e o programa de gestão da emoção. E eu trabalhei a última fronteira da ciência, eu pesquisei, produzi conhecimento sobre uma área que Freud não teve oportunidade de pesquisar, que Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Jean-Paul Sartre, Marx, eles usaram o pensamento pronto, mas não estudaram o processo de construção de pensamentos de maneira sistemática. E aqui nesse país que não valoriza seus cientistas, eu escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E isso me deu densidade para poder falar sobre esses assuntos com alta complexidade e escrever mais de 70 livros. Eu não teria condições de escrever mais de 70 livros se não tivesse milhares de páginas nos solos das plantas que eu cultivo, dos livros que eu cultivo. Então, um dos fenômenos que eu descobri chama fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Você pode não querer registrar nenhum desafeto, mas quanto mais você o rejeita, um desafeto, um inimigo, uma pessoa que te frustrou, mais ele vai dormir com você, porque o fenômeno RAM vai registrá-lo de maneira privilegiada e ele vai se tornar uma janela traumática duplo P ou killer duplo P, uma janela inapagável, porque todas as janelas são inapagáveis, mas pior do que isso, ela é retroalimentada. Quanto mais você rejeita o inimigo, quanto mais você rejeita a frustração, quanto mais você rejeita as pessoas que fizeram discurso de ódio, mais o que vai ocorrer eles serão registrados de maneira privilegiada e, consequentemente, vão dormir com você e vão estar na mesa do almoço ou do jantar e, consequentemente, também vão atrapalhar o seu jantar e o seu almoço. Então, a estratégia para conviver com pessoas difíceis é você surpreendê-las, nem cobrar demais, pressioná-las, ou nem ficar com raiva e se intimidar. Nem você se colocando como vítima e nem como algoz, uma pessoa autoritária. A estratégia é surpreender. Quando você surpreende, olha, é incrível. As pessoas nunca mais vão esquecer o que você faz, reage. Por exemplo, eu lembro quando minha filha Camila, com 15 anos de idade, ela falou para mim: papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, tem tantos leitores, mas ultimamente você não tem conversado comigo. O que vocês fariam se errassem numa matéria em que são especialistas? Eu sou especialista em diálogo, em troca, em penetrar em camadas mais profundas da mente humana. Mas a minha filha me disse: papai, você não tem dialogado comigo ultimamente. E eu, ao invés de me defender, olha, se defender razoavelmente, brandamente é bom. Se defender demais é um sinal de infantilidade, de imaturidade. Toda pessoa que não reconhece seus erros, suas loucuras, não pede desculpas, é infantil. Pode ser mestre, doutor, pós-doutor, PhD em psiquiatria, psicologia, sociologia, medicina, é infantil. Uma pessoa madura reconhece suas loucuras, seus erros, olha nos olhos e pede desculpas. Eu olhei para minha filha, falei: filha, você tem razão. O papai está trabalhando tanto que ele não tem dado importância que você merece. E eu poderia falar: filha, eu trabalho por você, atendo milhares de pacientes, dou inúmeras conferências aqui fora do país, estou ajudando a humanidade. Mas, filha, nada disso pode neutralizar o erro que eu estou cometendo com você. Me perdoe. Filha, me perdoe. E olhe para o alto. E a Camila olhou para o alto, de maneira surpresa. Eu falei: filha, escolhe uma estrela, porque era uma noite sem lua e bem estrelada. Ela não entendeu o que meu pai está fazendo, mas ela topou a brincadeira e ela escolheu uma estrela
brilhante. E eu falei para ela algo que não era brincadeira, algo muito sério, que jamais ela esqueceu. Eu falei: filha, mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu nunca vou deixar de te esquecer. Essa estrela vai estar brilhando, dizendo que eu sempre te amarei. E filha, mesmo quando o teu caminho não tiver luz, não tenha medo da vida, porque vai haver muitos momentos em que não há luz para nos dirigirmos. Mas não tenha medo da vida, tenha medo sim de não vivê-la inteligentemente. Olhe para a sua estrela interior. E eu falei para ela que devemos ser caminhantes que andam no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Citação que eu mostrei do livro O Futuro da Humanidade, que vai se tornar um longa-metragem, e também do livro Prisioneiros da Mente, que também vai se tornar um longa-metragem, bem como Felicidade Roubada, que são livros que eu levei os meus leitores a não terem medo da vida e entenderem que a vida tem muitas contradições, que às vezes há momentos que parece que não dá, ninguém nos entende, parece que nós estamos envolvidos num tédio muito grande, não há sentido naquilo que nós fazemos, mas quando nós estamos desenvolvendo ideias perturbadoras, o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, tende de confrontar pensamentos perturbadores. O eu vitimista é um problema. Você pode ter passado por míseras situações, desde perdas, abusos, crises, rejeições, bullying. Tudo isso é doloroso demais. Mas o eu não pode se colocar como vítima. O vitimismo faz com que os outros nos escravizem. As circunstâncias, as rejeições, as perdas, as frustrações nos controlem e fazem com que nós geremos janelas killers duplo P, ou light duplo P, ou traumáticas duplo P. As light são saudáveis. Traumáticas duplo P são como cárceres mentais. Bom, minha filha, então, ela recebeu uma estrela metaforicamente. E ela nunca mais se esqueceu que o pai deu uma estrela para ela quando ele errou, por não ter dialogado naquele período de maneira mais intensa e profunda. E ela, por onde andou, foi fazer intercâmbio no Canadá, ela falava: tá vendo aquela estrela? Meu pai me deu. Meu pai me deu uma estrela dizendo para mim não ter medo da vida. Meu pai me deu uma estrela dizendo que eu nunca tivesse medo quando não houver luz interior, olhar para a estrela interior. Foi uma metáfora que meu pai usou para dizer o quanto que ele me ama. E as canadenses, ela estava fazendo intercâmbio na época no Canadá, ela foi para o Canadá logo em seguida, choraram, ficaram encantadas, porque lá é um país que tem muitos suicídios, é um país país de melhor qualidade de vida do mundo, pelo menos era na época, mas os pais e filhos quase não dialogam, vivem cercados, ilhados em seus mundos, apontando falhas, criticando erros, preparando seus filhos para a vida, atolando eles de atividades, computador, esporte, cursos de língua, cursos técnicos, tantas coisas, só que não deixando as crianças serem infantis, ou seja, terem infância, e os adolescentes brincarem, se reinventarem. Atolam de atividades, preparando não para o futuro, muitas vezes, mas preparando para a ansiedade, para o estresse, infelizmente, preparando muitas vezes para os consultórios de psiquiatria e de psicologia. Pais, vocês têm que rolar no tapete com seus filhos, têm que contar os dias mais tristes da sua história, falar das lágrimas que você chorou, daquelas que não teve coragem de chorar, pedirem desculpas. Isso não vai tirar sua autoridade. Para com essa mania. A autoridade não se constrói elevando o tom de voz, dando direção, dando conselhos, orientações éticas. A autoridade se constrói também em destaque quando você transfere o capital da experiência, quando você fala do ser humano que está em você, que chorou, que claudicou, que errou, que teve medos, passou por crises, dificuldades. Casais, um prometem para o outro, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, eu te amarei para sempre. Grande mentira, eu minto que te amarei para sempre. Quem que ama para sempre? Ah, vou amar meu marido
ansioso, qualquer problema, ele perde o autocontrole. Quem ama um marido nessas circunstâncias, ou a esposa que fica irritada, nervosa, descontrolada, num foco de tensão, nós não amamos sempre, é mentira. Eu prometo que treinarei a te amar, mesmo nas adversidades, que eu verei com um charme os seus defeitos. Como você é bonito até quando você, em alguns momentos, tem alguns erros suportáveis. Quando ele ou ela faz isso, quando ele ou ela brinca mais, são bem mais humorados, e sinceramente vocês estão me ouvindo, olha, vocês estão me ouvindo, a grande maioria dos casais perderam o bom humor. Com o passar dos anos, eles se tornam técnicos. Eles não são leves, eles não são encantadores. Nós temos que ser encantador da nossa amada, encantador do nosso amado. Nós temos que ser encantadores de crianças. Temos que ser pessoas que brincam mais, elogiam mais. E quando for falar sobre um erro, e temos de falar, primeiro elogia quem erra. É uma estratégia para quem entende o processo de construção de pensamentos. Porque quando você elogia quem erra, você é inteligente, você é capaz. Agora pense no seu comportamento, pense na sua atitude. Quando você faz uma pergunta elegante depois de um elogio solene, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que quase como um raio de luz abre janelas, não killers, porque você não invadiu a privacidade, você não apontou o erro, não foi indelicado, abre janelas light que iluminam a mente de quem você está corrigindo e, consequentemente, ele ou ela vai ter subsídios, milhares de informações para dar respostas inteligentes nas situações em que ele errou ou ela errou, ele falhou ou ela falhou. Assim fica muito, muito bonito. A vida ganha densidade, a vida ganha, e vocês não imaginam como a vida se torna super agradável, gostosa. Olha, não é fácil conviver com o ser humano. Todos nós erramos, falhamos, não há pessoas perfeitas. Mas dá para viver de maneira tão rica, tão agradável, tão tranquila, quando nós deixemos a necessidade neurótica de mudar os outros. Quem já tentou mudar alguém aí nesta live, sinto muito, você piorou. Repitam comigo essa tese de gestão da emoção, uma tese importante. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Muitos pais pioraram seus filhos por quererem mudá-los a ferro e fogo. Muitos casais pioraram um ao outro por querer mudá-los a ferro e fogo. Seja por excesso de crítica, apontamentos de falha, ou por palavras cruéis. Ah, você não tem jeito, você é sempre assim. Essas palavras generalistas, cruéis. Ou seja, por um tom de voz mais agressivo e contundente. Ou até por repetição de erros. É um desespero. Quem repete 2 vezes a mesma correção é chato, 3 vezes é muito chato, e 4 vezes ou mais é muito chato. Insuportável. É uma pessoa que é difícil conviver. Então fale uma vez só, e quando for falar, elogie quem erra, para depois você apontar o erro. Assim você vai aprender as ferramentas de gestão da emoção. Eu tive o privilégio de desenvolver o programa de gestão da emoção, que é muito mais complexo do que inteligência emocional. Aliás, não há inteligência emocional como todos acreditam no mundo todo. A emoção é desinteligente, a emoção não é autoconsciente, a emoção não consegue ser autogerida. A emoção, ela, portanto, não tem inteligência. Quem tem inteligência é o eu que representa a capacidade de escolha, a autonomia, a autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A emoção não consegue gerir-se por si mesma. Por isso que as pessoas ficam tentando a vida toda. De hoje em diante eu quero ser a pessoa mais calma de São Paulo, mais calma de Nova York, mais calma de Paris. E não resolve. Você pode fazer todo o esforço do mundo, porque não é ordem,
É o eu tem que discordar, confrontar, impugnar pensamentos perturbadores. O eu tem que proteger a emoção, entendendo que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros. Mas podemos contribuir com os outros? Claro que podemos. Quando você elogia antes de criticar, quando você transfere o capital das experiências, como eu fiz com a minha filha, que nunca mais esqueceu que o pai, além de ser um psiquiatra, é um ser humano que toca profundamente a essência que ela é. Você também contribui para que o outro se recicle quando você muda a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Um beijo no coração. Olha aí, são mais de 4.000 pessoas já entraram. Eu fico feliz numa live de supetão, nesta manhã, eu resolvi falar para vocês sobre a complexidade da mente humana. Uma característica de personalidade, só para encerrar, uma característica, a teimosia ou o autocontrole, a sensibilidade ou a insensibilidade, a impulsividade ou a capacidade de pensar antes de reagir, a empatia ou o egoísmo. Uma característica só dessas todas que eu citei precisa de centenas de milhares de janelas para dar sustentabilidade. Então, você quer contribuir com as pessoas, por favor, você vai ter de ter paciência. Você vai ter que colher, ter que plantar com paciência e colher com perseverança. Assim você vai formando janelas. Pouco a pouco as pessoas teimosas vão se tendo mais autonomia, as pessoas mais insensíveis vão se tornando empáticas. Você vai aos poucos formando plataformas, ou ajudando a formar plataformas de janelas light para mudar a paisagem da personalidade. Isso acontece ao longo dos meses e dos anos. Leve em consideração o que eu disse. Mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, elogie muito mais antes de criticar, transfira o capital das experiências, entendam que a mente humana mente, ninguém é feio, ninguém é incapaz, ninguém é desinteligente, a mente humana sem o eu como gestor dela, sabota-nos dramaticamente e provavelmente está sabotando muito vocês. Não confie no amor de Hollywood, no amor da TV, dos romances superficiais. O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Por isso, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Por isso, não seja repetitivo, não seja entediante. Assim, você vai formar plataformas de janelas lights que vão mudando as paisagens da personalidade de quem você ama. Um brinde à vida, um brinde ao complexo processo de formação da personalidade. Se você gostou muito, eu vou estar deixando essa live gravada e peçam para as pessoas ouvir essa live, não apenas ouvir, eu gostaria que elas estudassem, vocês também vissem, revissem e estudassem, porque até psicólogo, quando eu treino, ou mesmo meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, eu ensino numa aula, na aula seguinte eu pergunto, parece que entenderam na aula anterior, na outra aula, é tudo tão rápido que passa na mente humana, esses fenômenos que eu estou ensinando, que eu percebo que eles não assimilaram como acreditaram que assimilaram. É muito difícil. Então, por favor, estude, veja várias vezes e não acreditem que vocês possam mudar rápido. Quem me promete que vai mudar, se alguém me prometer, eu vou dizer que eu não confio em você. Agora, quem me promete que vai treinar todos os dias, vai estudar todos os dias e treinar, ou estudar toda semana e treinar todos os dias, aí sim, aí você tem chance de ser um encantador da sua esposa, um encantador do seu marido, um encantador de crianças, dos seus filhos, um encantador da vida, e não uma pessoa difícil de conviver. Um beijo no coração. Portanto, vai ficar gravada essa live.